6 anos depois de Boa Sorte, o cantor e compositor baiano Thiago Oliveira está de volta com seu novo trabalho solo, Canções do Velho Mundo. Um disco que, como o próprio nome sugere, olha para trás sem nostalgia, mas com muito carinho. Conhecido por ser uma das vozes à frente do Magloire, Thiago agora amplia seu território sonoro em um registro que mistura melancolia e esperança entre o folk, MPB e aquele pop rock setentista que a gente gosta tanto. É um trabalho que fala sobre envelhecer, amor, tempo, memórias e o próprio fazer artístico em meio ao caos de nossas vidas. Tudo isso movido pela poesia e pela sinceridade que sempre foram sua marca registrada. E pra gente mergulhar nesse universo, descobrir o que move esse velho mundo, o Por Trás do Disco recebe hoje Thiago Oliveira. Eu sou Nick Silva e comigo está Johnny Brito, o maior fã de Magloire do Brasil. Seja muito bem-vindo, Thiago. Olá! Antes de começar as perguntas aqui pro Thiago, eu quero começar falando com o Johnny, que eu sei que tem uma grande história com Magloire. Conta aí pra gente como surgiu esse amor. Pô, deve fazer contato à frente do Thiago mesmo. Cara, eu conheço Magloire desde 2011, eu vou em shows desde 2012. Eu não aguento mais ver minha cara em show, eu acho, porque a não ser que eu esteja viajando, trabalhando, ou seja, um show quarta-feira às 7 horas da noite, lá estarei. Então são incontáveis shows de Magloire, alguns do trabalho solo do Thiago, e tô feliz de estar aqui e falar desse trabalho novo tão bonito. Pô, bom demais. Agora, perguntas pro Thiago aqui. Eu quero saber como que foi esse período entre os dois discos, né? São 6 anos, afinal, que separam essas duas obras. A gente teve uma pandemia no meio de todo esse rolê. Como que foi conceber esse novo disco, esse novo momento, e se entender como, não sei, como esse compositor de novo? Cara, tem o lance também da banda, né? Porque, assim, a banda, ela tem uma demanda, né, de trabalho, sacou? E aí, pra fazer o trabalho solo, não é como se eu ficasse 6 anos parado, né? Sim, com certeza. Aí tem esse lance, né, que eu acho que muitas vezes o artista ele fica nessa entre-safra, né? E no meu caso, a minha entre-safra ela foi junto com a produção do disco da Magloire, que é o 5, né? Que é o quinto. Mas ali eu senti que para fazer esse meu disco solo, eu precisava encontrar um caminho que, para mim, que eu enxergasse ele como uma evolução do disco anterior. Porque se fosse para fazer uma outra coisa completamente diferente, eu não estava afim. E se fosse para fazer um disco do mesmo jeito, eu também não tava afim, sabe? Então eu fiquei matutando, assim. Tive que ver essa coisa da estética, essa coisa da instrumentação, dos arranjos, e principalmente da composição, do que eu queria falar nesse disco. E aí eu acho que ter passado esses anos, esses quase 6 anos, isso me ajudou a enxergar melhor um caminho pro meu trabalho solo, porque ele é mais, digamos assim, ele é mais esporádico do que a Magloire, que é algo que a gente já sabe fazer rápido, porque é uma confluência ali de pessoas, né? E esse meu trabalho solo, ele é mais esporádico, é mais devagar. Então, eu precisei realmente desse tempo para entender daqui para frente como é que eu faço. Agora eu já entendi melhor, eu acho que eu acredito que eu consigo produzir coisas numa velocidade mais rápida. Foi como se eu tivesse começado uma corrida com um carro e o carro quebrou no meio da corrida e eu precisasse consertar ele para seguir a viagem, sabe? Acho que essa calma de fazer esse disco também, né, traz primeiro um impacto nas letras, né? Você fala muito sobre envelhecer, sobre, não sei, esse resgate de um mundo muito mais sensível, assim. Você fala muito, né, das canções do velho mundo. O que você definiria hoje como essas canções? Cara, eu costumo dizer que não são canções de uma época diferente, né? Não tem a ver com época, nem com lugar, né? Tem a ver, eu acho que com o estado de espírito, assim. Eu tenho uma dificuldade, eu acho que não só eu, mas minha geração, assim. A gente está enfrentando uma dificuldade muito grande de se aceitar no mundo do jeito que tá, sabe? Eu acho que a forma como as coisas vão sendo apresentadas, assim, de forma geral, a arte, de forma geral, tá um pouco, cada vez mais, como é que eu posso dizer, raso mesmo, né, a forma, e eu acho que Canções do Velho Mundo, não é que eu seja mais profundo que ninguém, mas eu acho que é uma parada de
sei lá, a tônica do disco fala sobre um mundo que tá numa evolução e de que a gente está perdendo um pouco o jeito mais humano de resolver as situações cotidianas, né? Um jeito mais humano de viver a vida mesmo hoje, e que não é nenhum saudosismo, assim, tipo assim, temos que voltar aos tempos dos nossos avós e tal. Mas eu acho que são coisas muito, muito próximas da gente. Esse velho mundo são coisas muito próximas da gente, são coisas quase que palpáveis, sabe? É você conseguir ver um filme sem mexer no celular, o que é impossível hoje. Eu mesmo mexo no celular durante o filme. Difícil um filme me prender. Às vezes, quando eu tô assistindo um filme antigo, eu não tenho essa necessidade de mexer no celular. E aí eu fico com uma sensação de que as coisas hoje são mais efêmeras porque elas estão sendo feitas justamente para que as pessoas continuem fazendo outras coisas enquanto estão consumindo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Parece papo de doidão, mas parece que as coisas são feitas para você ficar olhando o celular hoje. Tudo feito para ser segunda tela, né? Uhum. Exatamente. E a gente, não necessariamente, a gente precisa aceitar esse mundo. Assim. Não vai mudar, sacou? A gente não vai ficar dinossauro velho, não vai ficar ranzinza, se a gente simplesmente olhar e falar assim, peraí, não, calma, eu não preciso ver a série em 2x, bicho, o que vai acontecer? Eu vou acabar morrer se assistir em 1.5x. E eu acho que por isso que vem esse recurso do 2x. Porque as coisas são feitas para você assistir em 2x hoje em dia. Então hoje é uma dificuldade enorme de encontrar, até na parte da música mainstream mesmo, assim, algo de mais substancial. Eu sempre lutei contra essa tiozãozice de argumento de que a música tá uma bosta, porque a música não tá uma bosta. O que estão entregando pra gente de forma massiva é que tá. Uhum. Mas a música, por exemplo, no mundo inteiro, música brasileira, música americana, música inglesa, tem um monte de artista incrível fazendo um monte de coisa, sabe? E o que vinga, geralmente, não é isso, né? São outros artistas, são outros filmes, são outras séries, né? Enfim. Uma lógica de mercado, né? O disco fala sobre isso e também sobre o lance de sensações, né? Tem um lance das sensações dos personagens de cada música ali. E aí, as Canções do Velho Mundo, porque essa frase se repete em 2 músicas do disco. O título eu fui procurar depois, para ver o que realmente eu estava querendo falar, né? E não é uma grande elaboração, né? Canções do Velho Mundo é uma frase que se repete em algumas músicas e de certa forma, é uma reflexão sobre que tipo de mundo a gente vai continuar vivendo, e será que precisa mesmo estar vivendo nisso tudo, sabe? Acho que não precisa. Dá para seguir os rumos da evolução sem precisar ficar performando meta de algoritmo, sabe? O tempo todo. Que a nossa sociedade tá passando. Tá passando por uma fase muito bizarra de validação, né? Por exemplo, o artista, ele nunca foi tão agredido do ponto de vista de projeção mesmo, assim. O cara, para você ser bem aceito, para você entrar no círculo social, você tem que ter seguidor, bicho. Você tem que ter multidão nos seus pés. E isso não acontecia antigamente. O que acontecia antigamente era que a música do artista era boa o suficiente para ele entrar no grupinho de artistas, sabe? Hoje tem um grupinho de artistas que não olha na cara do artista que tem que tem pouca expressão, sabe? Eu tô falando de popular, sabe? Tipo assim, eu tenho amigos que são músicos que eles têm uma obra que, tipo assim, não tem 5 mil ouvintes no Spotify. E tem uma obra que, eu não vou citar nomes, mas assim, que é muito mais importante pro mundo do que artistas com 10 milhões, com 5, com 1, que eu conheço também, respeito o trabalho, mas, enfim, que na minha opinião não acrescenta muita coisa, sabe? Pro mundo. Então eu acho que a gente vive uma fase muito bizarra de validação o tempo todo, de ter que jogar esse jogo, que óbvio, eu não estou sendo demagogo aqui, eu jogo também, preciso, seria ótimo ter milhões e milhões eu tenho de plays também, mas enfim, mas não é esse o assunto, mas sabe, essa coisa que eu acho que, cara, é o que está acontecendo, né, hoje em dia está na mão do influência, as artes, né, o cinema está sendo... Quem tem mais voz hoje são os influencers, que eu, tipo assim, admiro vários, eu adoro influencer. Eu sigo vários e dou risada de vários. Mas não são eles que são os artistas, sabe? Uhum. Alguns podem ser, mas eles não... Em sua totalidade, eles não podem ser validados como artistas, porque não são, né? Eles só aproveitam o fato de serem muito famosos e de terem
muita visibilidade para exercer também suas liberdades criativas, e enfim. Mas, enfim, é um papo extenso. Você falou também dessa coisa analógica, dessa coisa tátil de resgatar desse velho mundo. Acho que o processo de produção desse disco também tem muito disso, né? Você criou seu próprio estúdio em casa, você usou microfones antigos, fitas antigas, tem a história do piano de não sei quantos anos. Então, acho que não sei, esse processo também exige demanda algo diferente do artista, né? De criar música a partir desses elementos antigos e resultar em algo diferente também. Eu considero assim, que eu acho que não tem como não continuar fazendo o mesmo paralelo. O próprio artista ele está mudando de perfil ao longo dos anos, das décadas, certo? Eu não tenho nada contra a música digital, inclusive se você colocar o piano do meu disco e o piano VST, que é um instrumento virtual, 99,9% das pessoas não vão saber qual que é, inclusive eu. Se você botar um teste certo, eu também perco. Eu acho que toda essa coisa, além de ser um pouco uma fetichização também do próprio artista, eu tenho esses fetiches de querer usar as coisas antigas, porque eu me sinto familiarizado com coisas que eu gosto de escutar do som de antigamente, mas eu não fico tentando emular o som de antigamente. Eu fico observando em como um microfone dos anos 40, sabe, consegue soar melhor que um microfone feito hoje. Aí o cara fala, você tá maluco? Eu não tô maluco. Tanto é que um microfone dos anos 40, se você pegar um Telefunken ou um Neumann, ele vai custar aí aproximadamente 50 a 60 mil dólares. Enquanto o novo Neumann, o mesmo praticamente, vai custar aí a faixa de 2 mil, 3 mil dólares. Ah, que fetiche é esse? Não, não é fetiche. Existe uma diferença na forma como era feito. Quando era feito à mão, a relação do som, ele muda. Enfim, isso é um papo mais técnico, assim. Mas a grande viagem hoje em dia, é normal e é natural que os músicos sejam cada vez menos músicos de estúdio e mais músicos de performance. E a própria performance ao vivo também está se perdendo, porque o mundo digital também está engolindo ela, e hoje você não precisa mais cantar as músicas. Então, se você não precisa gravar mais, como se gravava antigamente, se você não precisa escrever mais, porque, enfim, você tem hoje a IA, se você não precisa mais cantar ao vivo com uma técnica e com um talento seu desenvolvido, o que diabos vai sobrar para você fazer no mundo da música, sabe? Essa é a minha grande afirmação. Eu não quero cagar, desculpa o termo, regra para ninguém, mas eu, sinceramente, acho que eu preciso ir por outro caminho, não importa onde isso me leve, enfim, mercadologicamente, assim, né? É óbvio que eu tenho meus anseios, mas, assim, eu não faço música para atrair milhões de reais, porque se eu quisesse fazer música para atrair milhões de reais, eu talvez não estaria fazendo a música que eu faço, né? Ela não vai me dar milhões de reais. Acredito eu, tomara que isso mude, né? Sei lá, tomara que seja errado. Mas, assim, sendo muito sincero, não vai. Então, antigamente tinha essa coisa de você preparar o take, de você ensaiar antes, de você gravar a voz, etc e tal. E porque antigamente era uma fita, né? E hoje em dia não tem. Esse meu disco eu não gravei igual antigamente. Eu gravei usando o computador, depois eu passei na fita por uma questão sonora mesmo, assim, de tipo, de identificação, de você queria um som um pouco mais destruído, um pouco mais com vibe de som analógico. Eu passei todos os sistemas, tudo na fita. E o processo de mixagem também foi super analógico e tal. E é isso, tentando me livrar um pouco da parte que eu não gosto tanto do computador e fazendo esse disco. Isso já repetimos na Maglore. O segundo disco da Maglore foi feito ali, sim, eu acho que gravamos tudo em fita, com poucos microfones e tal, ao vivo e tal. Eu sempre gostei de fazer isso, porque isso acaba refletindo no próprio show da gente. Você vai no show da Maglore, assim, putz, toda banda erra, sabe? A gente curte errar também. Faz parte do processo do show ali. Mas é uma banda super azeitada ao vivo, assim, sabe? Tipo, os takes são bons e tal. Isso foi construído dentro de estúdio também. É um processo vivo, né? É tudo uma coisa só, sabe? Tipo, você gravar bem, tentar produzir bem, você criar um negócio legal, vai te transformar um artista melhor na hora de performar. Como hoje eu sou produtor, às vezes eu gravo muito voz dos outros, né? Eu costumo considerar o meu instrumento principal a voz. Eu não me sinto tanto um instrumentista assim. E mesmo assim, não sou um profissional do canto. Eu nunca fiz aula, eu não estudei nada. E eu tenho gravado
muita gente, assim, e é impressionante como, principalmente a garotada mais nova, assim, como eles não querem cantar a música inteira, sabe? Quando querem, quando rola o bitolado com a afinação, estou afinando, assim, calma, hoje em dia a gente pode afinar a sua voz. Mas eu não quero, calma, não tem problema, afinar não é um problema. Interpreta a música, faz o take inteiro. Não vamos fazer esse pedaço, calma, faz tudo, faz ele inteiro. Depois você faz outro inteiro. Vou fazer mais vezes. Faz. Qual o problema? É só apagar. Tem um botão que deleta. E tem um botão que corta e cola. Então vamos cortar e colar. Assim, mas pra que a gente vai cortar e colar agora? E se você conseguir fazer um take massa inteiro, sozinho? Mas eu não sei. Mas você já testou? Sabe? Então a mentalidade da galera tá no lugar. E são artistas incríveis, super talentosos e tal. Mas aí que quando vão pra vida, assim, que vê, por exemplo, um artista tocando ao vivo, nossa, mas ele canta e toca muito. Eu falei, então, ele fica fazendo o take inteiro na casa dele. Ele treina, ele faz isso. E tem uma galera que não faz ideia que isso é importante, assim. É tipo assim, coisinha básica do músico. Ser um músico como antigamente tem suas vantagens também, tem suas desvantagens, mas tem muita vantagem também, gente. Então, essa onda do disco ter sido feito com esse processo todo, mas para mim foi uma forma de aprender mais sobre isso. Aprendi mais sobre produção, eu adoro fazer produção de disco. Aprendi mais sobre mixagem, aprendi mais sobre o processo todo, né? Inclusive o processo de composição. Muitas vezes a gente faz disco correndo, assim. Vamos logo, terminei a música. Vamos gravar. Cara, esse disco eu fiz diferente. Muitos discos eu fiz assim, acho que terminei a música. Vamos gravar? Vamos gravar. Eu nem tinha ensaiado a música pra gravar. Muitas vezes. Tô falando algo que eu já fiz. Tô criticando a galera. Também já cometi muito esse erro, né? Principalmente os primeiros discos ali da Maglore, assim. Só que a Maglore, ela ensaiou. Ela sempre fez pré-produção. Então, de certa forma, você tava ensaiando ali. Mas o meu primeiro disco foi tipo assim, não tinha muito, vamos nessa. E aí, esse disco eu falei pra você, não, peraí, terminei as músicas mesmo? Putz, essa letra não tá pronta. Tá, mas será que eu preciso da letra agora pra gravar essa música? Não, vamos ensaiar. Deixa eu ensaiar esse violão. Deixa eu tirar um take bom de violão. Eu acho que foi um disco feito mais assim mesmo. E no final das contas, pela repercussão que eu tô tendo, eu sinto que eu cumpri um papel legal aí, porque quem tá ouvindo, assim, e eu tenho muitos amigos muito sinceros, assim, que sempre me falam, o disco podia estar melhor aqui, podia estar melhor nisso. Nesse disco, até então estou invicto. Todos falam assim, não, bicho, a produção foi massa mesmo, assim, você arregaçou dessa vez e tal, não sei o quê, pro som que você se propõe a fazer, tá muito no lugar tudo e tal. E eu saí mais seguro também de passar por esse processo. Eu tô com alguns parafusos a menos por ter feito isso, e a conta bancária também. Minha conta bancária ficou muito louca, porque... Você bancou esse disco, né? Eu banquei esse disco de uma forma que não é saudável. Eu vi você comentando que não tinha orçamento, né? Foi colocando. Porque assim, era pra eu ter falado pra mim mesmo. Assim, eu tenho X, vou gastar X. Eu peguei o X, eu multipliquei por 10X e fui indo. Ao meu redor, eu falei assim, bicho, não vai caber no seu estúdio coisas que você tá comprando. Já não vai caber, já tem muita coisa. Calma, você tá desesperado. Não falta só mais esse mic aqui e tá bom, sabe? Só mais esse compressor aqui. E aí a galera falou assim, bicho, isso é loucura, isso vira jogo do tigrinho mesmo o negócio, assim, sabe? Mas foi divertido pra caramba, eu não me arrependo, não. Eu acho que foi massa ter feito isso, ter bancado. Nunca fiz um disco assim e acho que não vou fazer também de novo, porque, enfim. Cara, na verdade já dá pra fazer vários discos agora com as coisas que eu fiz. O investimento já tá feito, né? Então... Que não é nada demais. Qualquer estúdio de grande porte que você vá aqui em São Paulo tem 50 vezes mais do que eu tenho aqui na minha casa. O que eu tenho, que obviamente funciona pra mim, não necessariamente vai funcionar pros outros, é um processo de curadoria. Eu queria coisinhas que muitas vezes você não vai ter. Porque os estúdios vão olhar e falar assim, meu Deus, isso é uma coisinha. Não vai ter aqui eu preciso agradar o cliente. Então, preciso de uma guitarrona, eu preciso de uma mesa de som, de um console, preciso do microfone moderno, etc. Eu sigo outros parâmetros das coisas que eu quero. Enfim, os microfones simples, assim, alguns não, alguns sim, a mesinha Tascam antiga e tal, coisas
são muito fetiche também, que no final das contas não vai mudar o ouvido do cidadão não vai ficar atrás disso. O cidadão quer saber se a música emociona ele ou não, entendeu? Pode ser de qualquer jeito, mas é mais uma coisa técnica mesmo que a gente fica se apegando, e eu, como tenho um transtorno obsessivo, pisei no acelerador nesse sentido, assim. Mas no final eu acho que tá legal, assim, eu gostei do processo como um todo. E é como se trouxesse um pouco do palco pro disco também, né? Acho que fica um pouco essa construção que você faz, traz um pouco dessa experiência no palco, que depois vai se retroalimentar com o disco, mas acho que ficou, pra quem costuma ouvir ao vivo, né? Acho que tem essa alma do ao vivo no disco, de um jeito muito interessante. As tocadas são bem livres também, não é um disco super... Ele é cheio, mas, enfim... Tem alma de ao vivo, vamos ver se eu vou conseguir reproduzir isso ao vivo. Né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Aí eu não sei não, vamos ver como é que fica ao vivo. Bota o teleprompter e segue com fé. São coisas delicadas ali, exige muito ensaio, viu? Eu vou tentar, assim, né? Mas tem a Maglore também que não deixa. O bom da Maglore é que a gente pelo menos já ensaiou muito na vida, né? Agora eu vou perder um tempo, ganhar tempo ensaiando as coisas desse disco. Eu acho que vai rolar. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Vamos então começar aqui nosso faixa a faixa. A gente começa com a primeira faixa. Minha Juventude Acabou. Eu acho muito... interessante, logo essa de abertura, assim, é uma instrumentação muito calorosa e tem essa reflexão sobre amadurecimento, lembrança, esses pequenos rituais do cotidiano, esse refrão que é super pegajoso. Conta um pouco mais pra gente dessa faixa. Minha Juventude Acabou, eu fiz ela tem uns anos já, acho que tem uns... Eu comecei ela tem uns 2 anos. E, na verdade, esse disco todo, tirando o Sou de Salvador, que é uma música que já estava pronta há muito tempo, foi um lance também meio... Sabe, filme onde o detetive cola todas as pistas no moral para pegar o... Aconteceu isso com as letras. As letras, elas não vinham de uma forma única, né? Não vinha cada música. Vinha uma frase, depois vinha um outro verso, depois vinha uma estrofe. E eu não sabia onde encaixar nas melodias, sabe? E Minha Juventude Acabou... Eu comecei a escrever ela no celular mesmo, e eu fiz questão de não deixar ela virar as pistas do detetive, sabe? Eu falei, não, peraí, essa aqui eu preciso, porque se eu perder o fio da meada aqui, a música vai embora, eu vou perder a música. Já perdi muita música assim, isso se chama preguiça, tá? Não tenho preguiça na hora de fazer as coisas. É porque existe uma diferença muito grande entre você forçar a composição e você ter uma diferença grande não, uma diferença pequena entre você forçar a composição e você saber largar ela para você reproduzir ela melhor depois, você criar melhor depois. E nessa onda aí, nesse espaço mora também a famosa preguiça. Fala assim, não, vai ficar melhor se eu fizer depois. Nessa eu falei, não, peraí, essa que eu vou ter que concentrar aqui. É uma música que fala sobre um estado de espírito, né? Porque assim, tá todo mundo ficando velho. Você, Nick, tá ficando velho também. Já falamos sobre isso no Pós-Jovem, lembra? Muito tempo atrás. Mas é um prazer envelhecer junto com tanta gente legal, assim. Mas... Pra mim tem sido uma honra envelhecer nessa geração, assim. Essa geração é muito massa, de pessoas e de artistas também, né? E eu tentei escrever uma canção que algumas coisas desse disco ficaram meio assim e eu acabei deixando. O título parece uma tragédia, né? Minha Juventude Acabou. Olha assim, porra... E agora, velho? O cara vai vir com essa primeira música do disco, o cara já tá me convidando a não dar o play. E eu entrei nela achando que ia ser muito irônico, mas acabou não sendo. É uma história sua. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, que tem várias coisas nesse disco que parecem catastróficas ou afirmações dramáticas pra quem é jovem. Pra quem não é mais tão jovem, lê e fala, não, é isso aí, tá tudo certo. É mais cômico do que trágico, sabe? Nesse sentido. E tem essa coisa de ser um pouco crônico também,
eu não quero o fim do mundo, só os remédios para dor, que é bem o que tá acontecendo, assim, tipo, não precisa acabar o mundo, não, só manda os remédios aqui para eu ter minha vida aqui, que tá complicando agora, sabe? É um lance de você envelhecer com um estado de espírito legal, assim, sabe? Tipo, você não perder... Na verdade, já tá esperançosa a música, sabe? De você não perder a fé nas coisas, porque a idade, ela não é exatamente um parâmetro. É bem crise de meia-idade, viu, galera? Pensando... não deixa de ser, mas pelo menos a minha terapia tá em dia, eu acho que não tem problema ter essa crise, não. E isso também fica super evidente. A música até fala, se não for uma crise, né, se for um tipo de revelação, de iluminação ali, né, tem essa coisa. Ela brinca com o cotidiano mesmo da gente, de muita gente que tá nos 30, nos 40, assim. Os 20 passa muito rápido, né? A galera que tem 20... Eu gosto muito da galera que tem 20 anos, assim. Eu vejo assim, falo assim, nossa, a galera nem sabe ainda o que vai acontecer. só deixa eles vivendo. Vai lá. A gente faz a conta que tá mais perto dos 50 do que dos 20, aí começa a entender. Não, e é um barato que, na verdade, a gente ainda tá novo, né? Se for parar pra analisar, ainda tá, de certa forma... Jovem a gente não pode dizer que é, né? Mas, assim, ainda tem algo de novo ainda nas ideias, no cérebro, né, velho? Na realidade, o que envelhece de verdade mesmo é só a carcaça, né? O cérebro, se você mantiver ele muito bem nutrido, ele fica na idade que você quiser, você emula. E eu acho que essa música tem quase um alívio, assim, não sei, esse mesmo jeito de acabou. Sim. E analisando o resto do disco, é uma afirmação de alívio, assim, quase, sabe? Sim. De ter chegado, sabe? E de putz, eu não preciso competir mais, né? Eu não preciso ficar tentando provar mais nada pro mundo, sabe? Tipo assim, eu quero viver minha vida em paz, sabe? Tipo assim, eu só quero viver minha vida tranquilo, sabe? Tipo assim, minha ex tá aqui, a gente nem briga mais, tipo, eu tô com ela, vou ficar aqui, vamos tomar todas e, sabe? É mais ou menos isso. Seguindo aqui, então, para desencontros e despedidas, nessa uma baladinha que para mim tem uma coisa meio cíclica, de batida de relógio, mas que essa mistura de nostalgia e celebração, você vai citando ali algumas pessoas, alguns encontros da sua vida, esses encontros, e aí fica um pouco aquela brincadeira de ver quem é quem, assim, mas que eu acho que é muito legal dessa afirmação, né, de que os sonhos vêm, os sonhos vão, então as pessoas vão passando, algumas permanecem, né, mas, enfim, conta desses encontros. Cara, essa música, eu tinha ela eu fiz a harmonia primeiro, assim, dela, e eu já cantava meio que, tipo, em árabe, sabe, ali. E aí, no final, assim, a gaitinha e tal, eu já tinha sentido que ela era uma música assim, saquei, ela é meio música pra emocionar, sabe? Então eu vou ter que fazer uma letra que realmente seja muito convincente. E a letra não vinha, velho. Ela não vinha de forma alguma. E aí essa foi a última música que eu gravei a voz. Quem gravou foi até a minha mulher. Ela foi gravando e chorando porque ela também nunca tinha ouvido, né? Eu terminei a letra no famoso... Sofrendo pra ela também. A maior inspiração, sabe? Terminei a letra no dia ali de gravar aqui a voz, que eu ia viajar, ia passar 10 dias fora, 15 dias fora com a Maglória. Eu falei, bicho, tem que gravar agora isso aqui. Só falta ela. E foi uma música que eu comecei a sentir que era sobre pessoas, tá ligado? Era uma música sobre várias pessoas, assim. Não necessariamente de eu querer dizer algo, apesar de ser dito, né? Mas era mais sobre gente, assim, sabe? Sobre a galera, assim. E aí me veio essa coisa de escrever sobre as pessoas que estão no meu entorno, né? Que é super normal, assim. Quase todo artista faz isso, né? E eu fiz de uma forma um pouco mais explícita. Então tem várias figuras ali. No meio da canção tem a Ana, que é minha mulher, tem os caras da banda, enfim, tem Hélio, tem Dudinha, que gravou o baixo, que é um queridaço também, e muitas vezes não é por ordem de importância, sabe? As pessoas estão ali, mas o que foi construído e dito foi a coisa mais legal que eu tava achando, assim. Não necessariamente são pessoas que eu tinha que escrever sobre. Eu escrevi, não porque foram elas, não escrevi porque, enfim, na hora só me veio isso na cabeça, sabe? Foi o que me ocorreu, assim.
E são pessoas importantes para mim. E aí, é isso, é uma música que fala, que na verdade o discurso não é só sobre pessoas, né? É sobre permanência, né? Sobre lembre de mim, sabe? Acho que o tema dela é tipo assim, lembre de mim enquanto eu estiver aqui ainda, sabe? Já que tudo muda, tudo passa e se lembre de mim, me marque de alguma forma, né? É isso. Pô, a gente chega na terceira faixa, Eu Nasci Pra Você. Esse é o primeiro lugar onde aparece, né, o título do disco. Ela tem uma mistura ali de romantismo, crítica social, autorreflexão, e tem uma das melhores frases pra mim, que é: de um lado há o nosso eu mais verdadeiro, do outro esse refrão que paga as contas, que é um tema que a gente já começou falando aqui. Conta um pouco mais pra gente sobre essa faixa. Eu escrevi, ela foi bem no desenrolado. Eu toquei ela no Tranquilo até, num evento do Tranquilo e tal. E foi uma letra que eu fui modificando também. Fui refinando ela ao longo dessa temporada 2025, que eu acho que eu comecei a fazer ela em fevereiro, março, eu tava escrevendo ela. E foi muito doido fazer ela, porque inicialmente ela surge como uma canção de amor, sabe? E aí depois eu fiquei olhando, meu Deus, eu tô fugindo do tema completamente nos versos. E aí eu aproveitei uma conversa que eu já vinha tendo, assim. Falei, bicho, só precisa do refrão. Se a galera prestar atenção nos versos, é lucro. Tá ótimo. Mas vamos garantir o refrão aqui primeiro. E aí eu falei, não, eu vou deixar fora do tema. Talvez o tema não seja o romance. Talvez eu não quisesse em nenhum momento que a música fosse romântica, sabe? Mas ela ficou romântica do seu modo, né? Eu li um comentário no YouTube esses dias de um cara que fala assim, falou, amo o Divo fazendo o refrão de amor render enquanto taca o pau na sociedade. E é um pouco isso, sabe? Quando eu fui ver o que eu tava escrevendo, eu falei assim, tá bom, crítica social foda, né? Lacrou. E no final das contas, eu achei divertido que a música ficasse dessa forma, né? Esse disco tem isso, né? O título sempre parece uma coisa e na hora que você vai ver a música não tem a ver com o título, né? E ela fala sobre... Ela é a música que traduz bastante o tema, né, do disco, né? O título, Canções do Velho Mundo, né? Que, tipo assim, ela fala sobre... Hoje os nossos chefes são computadores, porque de fato são, né? Provavelmente quem trabalha e tem um chefe humano, o chefe está suscetível à análise de metas e de cronogramas que com certeza o chefe dele está usando uma IA já para fazer. Então basicamente está todo mundo obedecendo ali os computadores de alguma forma, né? Enfim, fala sobre um monte de coisa, não sei explicar, mas ela tem essa que também é um pouco cômica, né? Também um pouco tem um pouco de humor na música, né? E o lance do um lado mais verdadeiro e o outro o refrão que paga as contas é exatamente uma sátira a tudo isso, né? Tá tudo bem se você não prestar atenção na música, porque quando chegar no refrão, possivelmente você vai prestar atenção no Eu Nasci Pra Você, Você Nasceu Pra Mim, que é algo super clichê de se falar, né? Enfim, é um refrão clichê. Eu tive uma pira, quando eu tava ouvindo pela primeira vez, de tentar encaixar num negócio meio, sei lá, você se declarando para a própria fazer de música, assim, entre as críticas, né, sociais. Eu li um pouco dessa forma, assim, tipo de, eu nasci pra música e... Sim, é uma metalinguagem ali, né? Pode ser bem. Eu sempre abro interpretação, assim, eu acho que depois que você lança a música, é muito difícil ela ser sua. Se botar no vestibular, questão minha, possivelmente eu vou errar. É isso. Eu acho que tem uma coisa que é legal, essa ironia nessa música, porque, assim, dificilmente as suas músicas de amor, elas são tão idealizadas e, tipo, né, jamais nesse clichê. Então, quando a gente ouve esse refrão, fala, não, pera, mesmo que você não tenha prestado atenção no resto da letra, você fala, pera, Thiago falando isso, tem alguma coisa aqui. E aí ela cria esse contraste com o resto da letra, que é muito divertido, assim. Sim. Não é usual hoje em dia um refrão meu com essa coisa tão simplória, né? Apesar de que, sei lá, eu acho bonito de qualquer forma, assim. Fica mais interessante. Eu acho que mais interessante por conta dos versos. Eu acho que eu criei um motivo para criar um refrão
chiclete, assim. Eu queria um motivo, queria um pretexto para falar essas palavras. É o refrão que paga a conta. Pois é. Legal. Então, seguindo aqui para a quarta faixa, Sou de Salvador. Para mim, ela me parece uma certa arqueologia afetiva, assim, da música baiana. Eu acho que tem uma coisa num verso ali, que amor me leva, que eu te levo, que me parece uma referência a várias outras músicas, não só um tipo de refrão, um tipo de construção da música baiana que eu achei muito interessante. E ela em si é quase um axézinho, assim, um samba, um axézinho meio soft, assim, que eu acho que ficou interessante com o espírito da música. Ela é, sim. Mas ela foi natural. Quando eu fiz ela, eu fiquei com uma dúvida que eu fiquei meio que tipo, pensando, falei, eu acho que ela não vai entrar no disco, porque vai vir mais um afoxé, um MPB, uma bossa, assim, um samba, né? E eu acho que esse disco não tá combinando tanto com isso. E aí eu chamei o Thiaguinho Silva, que é o filho do Robertinho Silva, que toca com o Chico, enfim, tocou com Martinalha, enfim, vários artistas enormes também. E o Thiaguinho é um batera excelente, assim, um cara que manja muito de som e tal. E aí passei para ele o groove dela, e ele fez 10 segundos, eu falei, putz, tá muito dentro do disco, olha esse som de batera, tava maravilhoso, assim. E aí ficou tão legal que a gente colocou 2 baterias, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Se você prestar atenção, tem 2 baterias na música. Do tanto que tava legal, porque eu poderia colocar percussão nela, né? Eu falei, não, bota 2 baterias que vai dar certo. E ela tem essa coisa de ser um samba no meio do disco, mas depois, tipo, tem coisa boa que também já é algo mais também mais baiana ali, né? Aí eu falei, não, dá demais pra linkar e o som do piano também, tá tudo no lugar, assim. E essa música, na verdade, nasceu por causa de uma música de rock, que é uma música do Cascadura, Simples Como a Vida, pô. Como é que eu posso esquecer? Sim, e nessa música, Simples Como a Vida, ele fala, pode crer, eu sou de Salvador. E eu falei, putz, eu sempre quis fazer uma música chamada Sou de Salvador. Então, tipo, antes da música nascer, eu já tinha Sou de Salvador. Já tinha muitos anos já ela, sabe? Esse disco é de 2012. E eu nunca consegui fazer a música. Nunca conseguia fazer a música Sou de Salvador, né? E aí foi por conta de Fábio Cascadura, que é o cara que escreveu, né, esse disco. É do Aleluia, né? O disco do Cascadura. E o refrão, quando eu falo Já Dizia o Mestre, é ele mesmo, que é Fábio, que é uma grande referência também para todos nós que somos de Salvador e tocamos e viemos dessa cena alternativa e que, enfim, fazemos um tipo de música que não é visto muito como música baiana para quem é de fora, mas que é mais baiana impossível. Eu tava vendo uns cortes de algum podcast em Salvador, mas é muito engraçado, bicho, a galera em Salvador é muito engraçada. O cara falando rock não combina com a Bahia, não. O rock não tem nada a ver com você, viu isso? Aí, e como é? Minha cara, velho. Depois de Rita Lee, quem é a rainha do rock no Brasil? É Pitty, né? Pitty. Então, como é que você fala um negócio desse? Rapaz, velho, vem cá, Raul Seixas é de onde? É o pai do rock brasileiro. É o pai do rock brasileiro. Aí o cara falou, é mesmo, né? A Bahia, a Bahia é o que mais é rock. E aí eu falei, pode crer, bicho. Não tem como, né? E aí, enfim, voltando pra música, Sou de Salvador, eu fiz muito ela em axé, porque não tem como fugir de certas coisas ali, né? Tipo, instrumentação super MPB e Sou de Salvador, fui colocando elementos ali, essa coisa do baiano, igual você falou, Johnny, me parece referência, sim, parece referência a várias coisas ali de música baiana, e não só de música baiana, mas como de ditados mesmo baianos, tipo, essa coisa de se você quiser eu quero, se você vier, venha, essa coisa do baiano, sabe? Que o baiano tem muito isso. Se me enrolar, eu desenrolo. O baiano tem essa coisa, assim, essa pegada, assim. E aí eu resolvi escrever sobre esse tema, né? Sobre ser de Salvador, que isso é bem ser de Salvador mesmo. Boa, a gente chega na quinta faixa, Spaceships. A primeira vez que você canta em inglês aqui no disco. Acho que é a primeira vez que eu te vejo cantando em inglês também. Tem a participação do Eric Slick, do Dr. Dog. E ela vai crescendo umas coisas meio psicodélicas ali, tem umas coisinhas, uns efeitinhos ali pra segunda metade da faixa.
E eu não sei, acho que ela volta pro tema do disco de, sei lá, sabedoria, de adultecer, de estar mais velho e saber lidar com as coisas de uma forma mais, enfim, mais adulta mesmo, assim, acho que, né, narra ali uma situação de fim de relacionamento, mas em vez daquela briga, não sei o que, tipo, é um adeus, assim, um abraço quente de um adeus, assim. Conta mais pra gente sobre essa Sim. faixa. Cara, a brisa do Spaceships, ela é, na verdade, na minha cabeça, né? Eu uso o fim de relacionamento para falar sobre o mundo, né? Sobre o lance do o próprio título, né? O Spaceships, né? Tipo assim, a gente tá indo longe pra cacete no mundo e tá conseguindo destruir ele ao mesmo tempo. Então, é uma analogia que eu faço aos tempos de hoje, né? Tem uma parte da música que eu falo que enquanto ela tá falando que ela precisa de um tempo, eu não tô mais prestando atenção no que ela tá falando, né? Que é clássico também das coisas de hoje em dia, da gente não prestar mais atenção quando o outro tá falando porque tá fazendo alguma coisa. Enfim, mas é uma música que as primeiras músicas que eu escrevi, uma das primeiras músicas que eu escrevi foram em inglês, porque eu tinha uma banda de grunge chamada Stainless Steel no colégio, que era muito legal, uma banda muito divertida, quando eu tinha 13 anos de idade, e aí eu só fazia música em inglês. E óbvio que eu tenho um receio enorme de escrever em inglês, porque eu não faço isso há muito tempo. Só que essa música não estava saindo em português, de jeito nenhum. Escrevi em português, olhava e falava assim, não vai, o tema não tá legal, não fica. E eu falei, quer saber? Tenho mais muita coisa para, enfim, tenho mais medo disso não. Ficar ruim, ficou. E aí eu fiz ela em inglês mesmo. Porque se não ficar ruim é só não lançar, né? Lança outra, então não lança. Tipo... E aí eu mandei para alguns amigos e tal. Obviamente amigos que, enfim, que são de lá. E os caras falaram, putz, não, tá lindo, tá tudo certo, não pira não. Tá melhor do que muita música daqui. E os caras falando, não, tá melhor. Tem muito mais beleza que muita coisa que a galera escreve por aqui. Eu falei, não, eu fico lisonjeado aí, né? Pelo elogio, mas obviamente me sinto bastante inseguro de ficar escrevendo música em inglês e tal. E aí eu chamei o Eric, que é batera de uma das minhas bandas preferidas, que é o Dr. Dog, que é uma bandaça que eu acho surreal. A Magloire imita muito, por sinal. E aí ele ouviu, falou, putz, vamos fazer um feat, vamos colaborar. Quero cantar nessa música. E aí eu falei, putz, claro. E ele gravou de lá, a voz dele, e eu gravei aqui, mandei, e achei que sim, achei que ele faz a voz do robô imaginário que eu imagino na música, sabe? De alguma forma. Eu acho que ele captou mais ou menos esse sentido também, né? E eu acho que somou demais, assim, na música. E eu odeio feat, bicho. Eu odeio feat. Eu não gosto disso com feat, não. Não me inspira, não me pega, não. Eu acho que não tem a ver, assim, com as coisas que eu quero fazer. E aí, nesse disco, tem logo 2. Assim, pra variar, né, o cara. Porque às vezes não é a gente que manda na música, né? É a música que manda na gente, aí é isso. Depois ficar mais 2 discos sem fazer feat, né? Já tem logo 2 aqui. Eu não quero fazer, não. Se tiver no próximo, vamos ver se vai ser assim mesmo, se vai ser no acaso, na loucura. Porque, assim, se for pra combinar, eu prefiro não fazer. Tem que ser, pra mim, tem que ser espontâneo mesmo o negócio. Tem que valer a pena, entendeu? Tem que somar de alguma forma. Não é porque o algoritmo tá mandando. Não piro, não. E seguindo aqui pra sexta faixa, Ninguém Liga, que é uma baladinha que é o que é certificado de terapia isso aqui, cara. Nada de triste, tem nada triste nessa música. Ela é uma baladinha sobre amadurecimento, compreensão da nossa própria importância, desimportância, e que, pra mim, parece resultado direto da primeira faixa, que é Minha Juventude Acabou. Exatamente. Ela é uma... isso. Ela é uma faixa irmã. Ela é irmã mais nova de Minha Juventude Acabou, sabe? Minha Juventude Acabou, o cara não tá mais nessa fase aí. O cara já tá dando risada do processo. E ela é a pessoa caindo na real, que, tipo, tá, tudo bem, tipo, ser menos importante do que você acha que é. E isso não é necessariamente algo ruim. Quando você se dá conta de que as pessoas não ligam pra você, talvez você virou uma pessoa melhor, entende? Tem esse lance, assim, sabe?
Existe um lance muito doido na terapia, eu faço pouco hoje em dia, mas eu fiz, né, fui assíduo da psicoterapia, da psicanálise, assim, que é um lance de também, eu sempre tive uma crise de fazer música terapeutizado demais, sabe? Pra mim sempre foi uma questão, porque eu acho que não tem que ter muita terapia, não, na música. A música pra mim é caos, entendeu? Tem que ser mais caótico. E... terapia já estragou Coldplay. Sacou? Terapia e academia estragaram Coldplay. Mas o pior é que, putz, eu falo que eu gosto de Coldplay, a galera dá risada pra porra de mim, velho. Quando eu falo. Eu gosto, velho, tem muita coisa foda de Coldplay, galera. Sinto muito. Eu sei que é um esquema meio... É difícil falar sobre o tema, né? Mas enfim. O hot-take do programa. Eu entendo as críticas. Eu entendo as críticas. Eu entendo as críticas, mas eu também entendo a escolha dos caras, sabe? Os caras estão dando muita risada de tudo isso também. Eles mais do que nós, com certeza. E aí, tipo, é isso. Eu nunca quis que a terapia domasse essa minha coisa. E um dos meus assuntos de terapia era exatamente esse, com o meu terapeuta. E a gente discutia muito sobre como domar a si mesmo sem criar essa casca falsa dentro da sua própria criação artística, né? De você saber colocar os seus monstros no lugar certo, assim, né? E eu acho que, tipo, nesse disco, tanto quanto no anterior também, o lance da terapia, ele tá até a página 1, sabe? É a terapia ali, mas, tipo assim, bota o violão no caos aqui, ó, pá, fala umas paradas e, enfim, o sentido da coisa tem que ser mais, como é que eu posso dizer? É que, tipo assim, não pode ser planejado, entendeu? Se você planejar, dá errado. Pelo menos eu, né? Se eu planejar e falar assim, eu quero fazer uma música sobre isso, eu quero esse sentido pra minha música, meu irmão, tô nem aí, velho. Eu vou escrevendo. Depois a gente vê o que veio, sacou? Se ficar planejando demais, você vai fazer umas músicas Coldplay. Com todo respeito. Quem sou eu pra falar de Coldplay? Mas enfim, voltou pro lugar, né? Conversa, que merda. Vamos pra próxima, antes que eu seja cancelado. A gente chega na 7ª, então não se demore. Esse foi um dos singles que você lançou aqui, pré-disco. Eu não sei, ela me transporta para um mundo meio mágico, assim, você vai citando várias coisas simbólicas, misteriosas ali. O profeta, lobisomem, nave-mãe. Eu não sei, eu senti uma coisa meio de resgatar essa mágica que a gente perde na vida adulta, assim, apesar né, desses símbolos falarem coisas importantes ali. Eu me senti meio nesse rolê desses seres mitológicos, mágicos, resgatarem essa magia que a gente perde na vida adulta. Eu acho que é isso também. Não, como eu costumo dizer, tipo assim, interpretação é um negócio muito aberto, assim, ainda mais de música assim, né, que é feita para você interpretar de qualquer forma. Essa música jamais existiria se não existisse a carreira de Jorge Ben, né, Jorge Benjor. Pra mim é tipo assim, é muito ali a história. Eu tenho umas superstições comigo, tipo assim, sempre carrego onde eu vou alguma coisa de Jorge Ben ali e coloco nos discos. Tem essa coisa da fantasia, né, na letra, que também é para ilustrar. O disco todo, basicamente, eu tô falando do mundo. Esse disco eu falo menos de mim, falo mais do mundo, né? O primeiro disco falava muito de relação ali, né? De mim mesmo, né? De relação com depressão, com as coisas. E esse disco eu falo mais do mundo de várias formas, né? Eu falo mais do amor de várias formas dentro do mundo de hoje, assim. Eu acho que essa música, ela fala muito sobre... bicho, tem gente que acha que tem a coisa do que a gente já conversou, né? Do grande irmão ser o Big Brother, né? Que a gente vive. A galera faz uma referência ali ao 1984 do George Orwell também, que eu acho que é cabível também, mas enfim, não necessariamente foi o que eu quis dizer, mas acho que é até mais interpretável do que eu quis mesmo. Tem o lance também dessa coisa dela ser uma música de fantasia, e tem um lance também de uma mensagem que eu gosto muito, que é de você encontrar um estado de flow. Eu até li um livro sobre isso. Eu esqueci o nome do cara, é impronunciável. É um americano, mas o nome dele é
é do leste europeu, um bagulho bem difícil de falar, não lembro agora. Que é flow, o estado de flow, assim, acho que é isso o livro. Uhum. Que é esse estado de... Como é que eu posso explicar? De vibração, onde você tem uma fruição completa da sua vida quando você entra nesse estado, e não necessariamente é uma meditação ou é algo que você tem que aprender a fazer. Muita gente já nasce fazendo. Eu tento descrever ele da música de forma meio que, quando eu falo ali no então não se demore e nem apresse a correnteza, tipo assim, não se demore mesmo, e nem tente controlar a velocidade das coisas. Se você tentar controlar a velocidade das coisas, você vai se dar mal, você vai se perder dentro do caminho. E se você se demorar, você também perde o bonde. Então é mais é sobre estar no estado de espírito, num estado de vibração, por mais que tem os lobisomens lá fora, mesmo sem lua cheia, sabe? Tirou a lua cheia, tá com o lobisomem, tá foda mesmo, tá difícil. O bicho tá pegando aqui, sabe? O mundo tá acabando. Segue aí, continua encontra esse lugar que assim você se salva, tá ligado? É um portal mesmo a música, né? Boa, seguindo aqui pra Vida de Bicho, até onde eu sei, foi uma música feita pros seus gatos, assim, de certa forma feita pros seus gatos, não sei se eu tô viajando. Sim, é também sobre, sabe? É uma música que, na verdade, quem escuta, assim, pela primeira vez, muitas pessoas acham que é sobre uma relação amorosa, né? Sobre um casal, né? A primeira escuta parece também. E eu, tipo, quando eu escrevi, eu também senti que dava margem para esse tipo de interpretação. Porque, se você analisar, ali pode ser também uma questão de uma relação de pessoas de rua, inclusive, né? De certa forma, né? De pessoas em situação de rua ali. E que também eu acho legal, eu quando eu escrevi, eu achei legal deixar também. Mas a verdade mesmo é que foi olhando os bichos na janela. Tanto os bichos aqui de casa, quanto os bichos de rua, sabe? E aí eu comecei a imaginar eles conversando entre si. É super besta o rolê. Eu imaginei como seria a vida deles, tipo assim, pudesse racionalizar as coisas que eles passam, assim, como se fosse uma conversa entre os bichos ali mesmo, sabe? Enfim, não tem muito segredo essa, né? Essa é muito simples. É uma coisa legal nela, que ela fala, seja lá qual for a relação que ela tá escrevendo, é uma relação sem pressa, é meio contemplativa, assim, né? Tipo, uma coisa que deixa acontecer, deixa ver. É pura observação. Tanto ela quanto a próxima. Quanto a Xaxinca. Bom, então vamos já pra ela. Eu adoro essa, ela tem uma coisa bem sofisticada ali. Ela me lembrou uma coisa meio Sgt. Peppers dos Beatles, assim, cinematográfica às vezes. Ela fala desse personagem que parece flutuar ali, tipo, flanar nesse lugar aqui. Conta um pouco mais pra gente sobre essa faixa. É uma pira minha com coisa japonesa que eu tenho desde sempre, né? Cultura e tudo. E aí eu tava vendo uns vídeos, assim, no YouTube mesmo, sobre coisas do Japão e decidi colocar isso de certa forma numa música, assim, que eu já tinha ali a harmonia, e comecei a escrever. E Xaxinca quer dizer fotógrafo, né? E pode ser tanto estar falando sobre uma fotógrafa, sabe? Um fotógrafo, que tá no feminino, né? A música fala sobre ela. Ou tanto o fotógrafo ser o próprio quem escreve, sabe? O eu lírico ser o fotógrafo, e por isso ele se chama Xaxinca, porque ele está fotografando a vida de alguém. Ele está captando momentos da vida de alguém e relatando isso com fotos, sabe? É uma música que é mais imagética, assim, sobre as coisas. Ela não tem uma grande mensagem, um grande sentido, até porque música não precisa ter nem grande mensagem, nem grandes sentidos. A arte não é um negócio que você tem que ficar explicando, né? Senão não vira arte, né? Vira outra coisa. E é isso, ela é uma das mais diferentes do disco, muito por esse sentido também, porque já não é tão crônica, assim, né, da vida. A música ela já escapa um pouco do tema central do disco, até porque, enfim,
tem que escapar mesmo, na minha visão tem que sair, não pode ficar o tempo todo num lugar, né? E é isso, é um conjunto de imagens ali sobre acho que nem necessariamente sobre a vida de alguém, mas sobre como a pessoa vive, sabe? Seguindo aqui para a 10ª faixa, Coisa Boa, você até mencionou ela antes também, e acho que ela me parece uma faixa que vai ali também rumando com uma conclusão, mas ela me parece falar muito de valorizar essas coisas que importam, né? Até nessa ótica meio pós-juventude, assim, tem uma coisa de valorizar essas paradas mais simples, assim, mais contemplativa também. Eu acho que sim. Coisa Boa é uma das letras mais simples do disco. Ela, enfim, a música de 2 minutos e pouco, se eu não me engano, ela é bem curta, assim. A letra é super, super curta. E eu acho que sim. Eu acho que abertamente é sobre isso, né? Tipo, é sobre desacelerar, assim. É uma música mais, como é que se pode dizer? Ela me passa a impressão de campo, sabe? De ser rural de alguma forma. Tanto pela instrumentação quanto pela letra em si mesmo, sabe? Não sei essa música não, galera. Tô um pouco curioso com os últimos versos ali, né? Um velho caçador, luz de Jubiabá. Jubiabá. Isso. Fala um pouco. Jubiabá é uma figura até do livro do João Baldo Ribeiro, mas ele existiu de fato também, né? Que é uma das figuras ali do baianês, né? Do baiano ali, da cultura baiana, né? O Jubiabá. E esses versos aí, eles são puramente pira da cabeça, sabe? Quase que dadaísmo ali. Mas eu acho que pra mim fazia muito sentido, assim. O Velho Caçador, eu acho que é mais a figura de Oxóssi, né? Que é o caçador. Enfim, putz, aí fica muito literal explicar assim, hein? A luz de Jubiabá, por ser um ser iluminado, né? Eu acho que é muito mais um lance de oração que eu tô criando ali. Uhum. É como se eu estivesse criando uma oração, assim, na música. Nossa, eu vou revisitar ela com isso em mente agora, acho que muda bastante. A gente chega então na 11ª, Vida de Casal, participação da Silva Machete, um dueto bilíngue aqui que ficou lindíssimo. Eu não sei, ela me parece uma música bem solar, assim, bem... Talvez a música mais coração aqui do disco. Ela volta a esse tema do envelhecer, mas acho que agora também falando de um envelhecer a 2, assim. Conta mais pra gente sobre essa faixa. Ela é a música, de fato, romântica do disco, Uhum. né? Ela é o romance mesmo, é uma música declaração de amor, né? De você envelhecer a 2, sabe? E você passar pelas coisas juntos, né? Pelo entender os desejos do outro, enfim. A letra é muito autoexplicativa, galera, também tem, mas ela tem essa mensagem de tipo, sabe quando você tá com uma pessoa e você tá discutindo sobre sabe, tá numa fase esquisita, você fala assim, vamos comprar um micro-ondas novo, sabe? E aí a conversa, tudo melhora, assim, sabe? Que é coisa de casal mesmo, assim, sabe? Sabe o que a gente precisa fazer? Vamos jantar alguma coisa agora. É uma das belezas espontâneas de se viver a 2, sabe? Eu acho isso interessante, assim. Eu quis escrever sobre isso, assim. E como que foi a parceria com a Silvia? Cara, a Silvia é uma pessoa engraçada, espontânea, uma artista massa, assim. E foi muito engraçado. Ela tem uma voz muito característica, ela tem uma forma de cantar muito característica. E eu falei assim, amiga, eu tô achando uma música que eu tô fazendo aqui, tá meio esquizofrênico, que eu tô fazendo a voz da mulher e do homem. Enfim, uma voz muito aguda e uma voz, porque eu faço no tom também, né? Que ela canta. E aí eu tava meio esquisito, assim, eu falei assim, porra, beleza, tudo bem fazer ao vivo, mas no disco não preciso, né? Eu realmente vou ter que chamar alguém pra fazer isso aqui. E aí eu chamei, a contragosto, a música me mandou chamar mais um feat. Aí eu falei, tá, eu vou chamar a Silvia, que eu já tenho uma certa, né, relação de admiração ali, de intimidade ali. E eu falei, Silvinha, você canta em espanhol? Ela falou assim, hablo. Aí eu falei, tá bom. Quando chegou no dia, ela falou assim, não hablo espanhol. Eu falei, nem eu. Eu falei, vamos nessa, vamos gravar.
E eu escrevi em espanhol e foi puro capricho mesmo, assim, dava pra ser em português. Só que em espanhol fica mais charmoso, fica mais... A letra encaixa melhor, sabe? Ficou muito bonito. E eu tive isso nesse disco, eu falei assim, putz, tá tão legal assim com esse fonema, em português vai tirar um pouco do lugar, eu quero fazer um negócio mais legal, mais bonito, assim, foneticamente, pra essas músicas. E aí, ela chegou lá e cantou, e foi muito engraçado na gravação, porque ela tem uma voz muito marcante ali. E na hora que a gente tava gravando, eu não queria aquela voz dela, aquela super voz fatale, sabe? Que ela tem. Ela canta mais sexy, assim, né? E eu falei, Silvia, tá... Aí ela falou, eu sei, você tá me criticando que eu tô muito loba, você quer mais garotinha, né? Era dela isso. Eu não consegui parar de rir. Eu falei, pode ser, Silvia. É tipo assim, só canta mais na mãe, assim. Ela, tudo bem, já entendi, vai ficar melhor. E aí fez, e foi uma diversão a gravação. Tipo assim, a Silvia é muito sensacional, gente, pelo amor de Deus. Ela é maravilhosa. E no final falou assim, tava certo mesmo, tava muito... É uma música romântica a dois, sabe? Não precisa chegando. E aí foi muito divertido, assim, foi muito bom, assim. Uma grande viagem fazer esse disco, na real, bicho. Foi um processo muito massa. E aí a gente vai chegando na última faixa, Vou Morrer Tentando. E pra mim, assim como Ninguém Liga, é outra que parece melancólica e não tem nada de melancólica, né? Acho que ela, muito pelo contrário, ela me parece uma música mais otimista, né? Ela tem essa coleção de experiências ali que vão compondo a vida. E eu senti um pianinho, não sei se estou viajando também, um pianinho de Hey Jude ali, acho que logo antes de entrar no refrão. Não sei se faz sentido. Bicho, essa aí, ela é uma cacetada de referências Paul McCartney nela, né? Teve a galera que enxergou o My Love, e enxergou bem enxergado ali, quando eu faço o wow, 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 tem uma hora que ele fala o wow, wow, wow também, na dele, né? Tem esse pam, bam, bam, que é tipo essa progressão clássica que o Oasis copiou também, pra caramba. Né? Todo mundo copiou essa porra. Vamos ser sincero, em 2025... copiamos também. Viva Paul McCartney, é isso. E ela é bem isso, ela é uma música pra... Eu já sabia que ela ia ser a última música do disco. Ela é uma coleção de experiências de músicas do próprio disco, né? Ela é uma coleção do que o Eu Lírico falou ali durante 11 músicas atrás, sabe? E tem muito de Minha Juventude Acabou nela, tem muito de Eu Nasci Pra Você, tem coisa de Encontros e Despedidas também, tem um pouco da temática de cada coisa, tem de Ninguém Liga, tem um pouco da temática de muitas coisas do disco ali, é uma música de encerramento mesmo, assim, e foi uma das coisas que me deixou feliz quando eu amarrei o disco no final com ela, assim. O disco terminou, apesar de ser só uma música de piano e voz, ele terminou grande, sabe? Ele terminou meio mais épico, assim. E algo que eu nunca tinha feito nos discos. Geralmente eu termino de outra forma. E nesse disco foi meio que assim. Ela é mais confessional, né? É a música confessional do disco. É uma música completamente... É tipo... Sou eu, o eu lírico. O eu lírico sou eu mesmo, sabe? Eu não tô escrevendo em nome de ninguém. Eu tô escrevendo um diário ali, assim. É como se fosse a minha vida, assim. Passando, assim, sei lá, se fosse um filme, estaria passando cenas da minha vida ali, que com certeza deve ser as cenas da vida de um bocado de gente também que tá ouvindo, tá ligado? Então é mais ou menos isso. É uma música que fala, pô, você não tem que explicar, tem que ouvir. Boa, bom demais. É muito bom esse papo. Thiago, quero te agradecer demais por contar mais pra gente sobre esse disco. Agora é a hora do seu serviço, onde as pessoas ouvem. Quando vai ter show? Conta tudo isso pra gente. O show vai ser no dia 14 de dezembro, na Casa Natura Musical, fica em São Paulo. Vai ser um show com banda, tá? Vai ser um show único. Principalmente não vai se repetir nesse formato com essa banda, sabe? Vou fazer algo só pra esse show mesmo. Pra ouvir, você coloca na sua plataforma aí de interesse, o que você gosta. Pode ser, enfim, qualquer uma que você gosta. No Spotify tá rolando super, a minha Spotify, então é só você procurar Thiago Oliveira, que tem.
Vai ter lá os discos, todos. Gostaria de dizer que tem um site, mas não tem um site. Mas em breve terei. Porque tenho planos aí de fazer, né, enfim, um merchan e vinil, tem planos, a gente sempre tem. Vamos ver se a gente consegue realizar, porque foi um disco, assim, 110% independente. Aos 45 do segundo tempo, eu não queria major, não queria ninguém, falei, não vou lançar. E aí o Edu Praça, que é um amigo meu, é o Apeles, ele toca no Ludovic, inclusive. Ele tem esse selo Meia-Noite FM, ele falou, bicho, tô fazendo aqui, ó, só pra botar gente aí, os artistas. Vamos parar de ser explorados, vamos trabalhar. Isso nasceu pra ser vinil, hein, Thiago? Pois é, ele tem tudo a ver. Vamos ter que dar um jeito, vai rolar. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ser aquela tiragem que, tipo, vai ser difícil de fazer de novo. Quem comprar, comprou, meu amigo. Eu vou garantir lá pra não ficar igual o Todas as Bandeiras e o 3, que eu tive que caçar alguém. É difícil. Vida de banda independente, de artista independente no Brasil. É isso aí. Mas é isso. Quem quiser, é só colocar o nome aí nas redes sociais. Eu tô no Instagram, tô aí na internet. Eu sou internauta antes de ser músico. Essa é a verdade. Internauta já doeu, né? Internauta Esse entrega a idade, já revelou. Já revelou, bicho. Já revelou a idade. Bom demais. Quero agradecer também o Johnny Brito aqui, meu amigo de fã de Maglory. Quero abrir esse espaço também para você dar seu serviço, onde as pessoas te encontram, te leem, te veem. Olha, acho que atualmente o melhor lugar vai ser o Instagram mesmo, @BritoJohnny, Brito com um T só, que eu não tenho parente artista picareta. E, bom, eu compartilho um pouco do meu trabalho como designer lá, algumas desventuras, alguns problemas com sofás, mas vamos lá. Maravilha. Vida adulta é isso, né? É isso. Esse foi mais um episódio do Por Trás do Disco do podcast Vamos Falar Sobre Música. Você pode seguir a gente em @podcastvfsm em todas as redes sociais. E você também pode apoiar a gente em apoia.se/podcastvfsm. Lá, a partir de R$5 você tem acesso a episódios antecipados, entra no nosso grupo exclusivo para apoiadores, participa de sorteio, além de outras coisas. Eu sou @Nick Silva em todas as redes sociais, você lê meus textos lá na miolo.fm. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Nick Silva. Hey, Ryan Reynolds here. Wishing you a very happy half-off holiday because right now Mint Mobile is offering you the gift of 50% off unlimited. To be clear, that's half price, not half the service. Mint is still premium, unlimited wireless for a great price. So, that means a half day, yeah? Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.